Algum dia, o céu estará completamente vazio. Nenhuma estrela, nenhuma galáxia, apenas escuridão. Este audiolivro te convida a uma viagem melancólica rumo ao futuro mais distante imaginável. Um universo onde a expansão apagou tudo do firmamento e a última estrela já morreu. O que restará quando o cosmos silenciar? Uma história real, escrita pela física e carregada de uma beleza silenciosa que você não poderá esquecer. Quando olhamos para o céu, não apenas observamos pontos de luz, estamos contemplando o vasto universo. As estrelas têm sido faróis de esperança e símbolos de sonhos para gerações inteiras. No entanto, a ideia de um céu apagado levanta perguntas inquietantes. O que significaria viver em um mundo onde a escuridão reina em vez da luz? As estrelas não são apenas corpos celestes. São parte de nossa identidade cultural, científica e emocional. Cada estrela que vemos é um lembrete da grandeza do cosmos e de nossa própria existência nele. No entanto, se o céu escurecesse, perderíamos mais do que simples pontos brilhantes. A astronomia, a ciência que nos ajuda a entender nosso lugar no universo, sofreria um golpe devastador. Mas realmente entendemos a magnitude dessa perda? A ausência de estrelas poderia nos levar a questionar nossa própria história e nossa busca por significado na vida. As estrelas, em seu esplendor, também inspiraram mitos e lendas. Desde a antiguidade, civilizações inteiras olharam para cima, buscando respostas para suas perguntas mais profundas. Sem estrelas, nossas narrativas se desvaneceriam e as histórias que moldaram nossas culturas se perderiam na escuridão. O que aconteceria com nossas lendas se não tivéssemos constelações para contar? A cultura humana está intrinsecamente ligada à observação do céu, e seu desaparecimento poderia nos deixar órfãos de nossas tradições. O céu também atua como um espelho de nossa realidade. Muitas vezes, buscamos consolo em sua imensidão, mas o que aconteceria se ele já não existisse? A noite sem estrelas poderia se tornar um símbolo de desesperança, e o silêncio do cosmos poderia ressoar em nossos corações. Sem a luz que guia nossos sonhos, seríamos obrigados a encontrar novas formas de navegar pela vida, tanto física quanto emocionalmente. Falando em navegação, o céu tem sido uma ferramenta essencial para os exploradores ao longo da história. As estrelas guiaram marinheiros e orientaram viajantes em terras desconhecidas. Sem elas, como encontraríamos nosso caminho em um mundo que tende a ser cada vez mais confuso? A falta de referências naturais poderia nos levar a uma dependência ainda maior da tecnologia, e isso poderia ter consequências inesperadas. A poluição luminosa já está afetando nossa capacidade de observar o céu noturno. Você sabia que muitas pessoas nas cidades nunca viram a Via Láctea devido às luzes artificiais? Imagine um futuro onde não apenas não possamos ver a Via Láctea, mas também não possamos ver nenhuma estrela. A desconexão com o universo poderia nos levar a uma vida mais vazia, mais centrada no mundano e menos no assombroso. A ciência também desempenha um papel fundamental em nossa compreensão das estrelas. À medida que exploramos o ciclo de vida desses astros, percebemos que, embora brilhem intensamente, também têm um tempo limitado. O que aconteceria se essas luzes se apagassem antes do esperado? A ciência nos diz que as estrelas nascem, vivem e morrem, mas a ideia de um céu sem estrelas é um lembrete da efemeridade de nossa própria existência. Nesse contexto, a expansão do universo adiciona outra camada de complexidade. As galáxias se afastam umas das outras, o que significa que, em um futuro distante, poderíamos ver menos e menos estrelas. Como mudaria nossa percepção do cosmos se, com o tempo, o céu se tornasse mais escuro? As estrelas são testemunhas da história do universo, e seu desaparecimento poderia significar que também perdemos a história de nossa própria origem. Além disso, as mudanças climáticas já estão afetando nosso ambiente. As alterações no clima não apenas afetam a vida na Terra, mas também podem influenciar nossa capacidade de observar o céu. Se o aquecimento global continuar, poderíamos ver um futuro onde as noites se tornem um espetáculo ainda mais raro. Estamos prontos para perder a conexão com o céu noturno pelo impacto de nossas próprias ações? A busca por vida em outros planetas também seria afetada. Se o céu estivesse vazio, que implicações teria para nossa compreensão da vida no universo? Sem estrelas que iluminem o caminho, a exploração espacial poderia se tornar mais simbólica do que nunca. A astrobiologia, que busca respostas sobre a existência de outras formas de vida, seria obstaculizada por um céu que já não oferece respostas.
Em resumo, a possibilidade de um céu sem estrelas nos convida a refletir sobre nosso lugar no cosmos e a importância de preservar nosso ambiente. A falta de luz no céu não significaria apenas a perda de um espetáculo visual. Seria uma perda de conexão, história e significado. Mas, o que podemos fazer para evitar que isso aconteça? A resposta a essa pergunta poderia ser a chave para garantir que as futuras gerações possam olhar para cima e continuar sonhando. A história do céu tem sido uma viagem apaixonante que acompanhou a humanidade ao longo dos séculos. Desde os primeiros homens que levantaram os olhos para o firmamento até os cientistas contemporâneos que exploram os confins do universo, o céu tem sido um espelho onde se refletem nossos sonhos, medos e curiosidades. Você já se perguntou como as antigas civilizações interpretaram as estrelas que brilhavam à noite? Para elas, cada estrela era uma história, um deus ou até mesmo um destino. No Egito, as pirâmides estavam alinhadas com as constelações, refletindo uma profunda conexão entre a terra e o céu. As civilizações mesopotâmicas também atribuíram um significado especial às estrelas. Criaram um complexo sistema de astrologia que buscava prever eventos na Terra a partir dos movimentos celestiais. Cada constelação contava uma história, e os deuses pareciam guiá-los do alto. Esse desejo de compreender o céu nos mostra que, desde o princípio, a humanidade sentiu uma conexão íntima com esse vasto e misterioso oceano escuro. Mas o que aconteceu à medida que as sociedades evoluíram? Durante a Idade Média, o céu continuou sendo um tema de fascinação, mas também de temor. A Igreja dominava o pensamento e muitas vezes a astronomia era vista como uma ameaça às crenças estabelecidas. No entanto, pensadores como Copérnico e Galileu começaram a desafiar essas ideias. Ao observar o céu através de um telescópio, Galileu descobriu luas que orbitavam Júpiter, o que alterou para sempre nossa compreensão do universo. A pergunta que surge é: como as pessoas se sentiram ao descobrir que não eram o centro do cosmos? A chegada da Era da Ilustração trouxe consigo um novo enfoque. Começou-se a ver o céu não apenas como um lugar de mitos e lendas, mas como um campo de estudo científico. Novas teorias sobre a gravidade, a luz e a matéria começaram a florescer. A curiosidade humana conseguiu desvendar os segredos do cosmos, mas apesar desses avanços, o céu continuava sendo um lugar de maravilha e mistério. O que mais o universo nos oculta? À medida que nos aprofundamos nos séculos XIX e XX, a astronomia se transformou em uma ciência rigorosa. Telescópios mais potentes e técnicas inovadoras nos permitiram explorar além do nosso sistema solar. Exoplanetas, galáxias distantes e fenômenos como buracos negros foram descobertos. No entanto, nem todos tinham acesso a essa nova compreensão. A maioria das pessoas continuava olhando para o céu com espanto, sem conhecer os segredos que se ocultavam atrás daquela vasta escuridão. Como seria a nossa vida se conseguíssemos entender completamente o universo? Hoje em dia, o céu é mais acessível do que nunca graças à tecnologia. Com aplicativos em nossos telefones, podemos identificar constelações com apenas apontar para as estrelas. No entanto, apesar dessa acessibilidade, a experiência de observar as estrelas mudou. A poluição luminosa transformou a paisagem noturna, roubando-nos a beleza de um céu estrelado. Como isso nos afeta? A resposta é profunda, pois nossas conexões culturais e emocionais com as estrelas estão em jogo. Por outro lado, a ciência continua avançando. A exploração de Marte e as missões a outros planetas nos ensinaram que o céu não é apenas um lugar para sonhar, mas um espaço onde podemos buscar respostas sobre nossa própria existência. As perguntas sobre se estamos sozinhos no universo são cada vez mais relevantes. Mas o que aconteceria se um dia o céu escurecesse completamente, sem estrelas para observar? Ao longo da história, as estrelas têm sido faróis de esperança, guias para os navegantes e símbolos de inspiração para artistas e poetas. No entanto, a ciência também nos lembra que as estrelas não são eternas. Eventualmente, todas chegarão ao seu fim. Ao refletir sobre esse ciclo, pode-se perguntar: que legado estamos deixando para as futuras gerações? As estrelas têm sido testemunhas de nossa história, mas também são o futuro do desconhecido. A conexão entre o céu e a humanidade é um fio que nos une ao longo do tempo. Cada civilização olhou para cima em busca de respostas, e cada uma deixou sua marca na forma como entendemos o cosmos. As histórias de amor, guerra, sacrifício e esperança foram escritas sob aquele vasto manto estrelado. No entanto, a pergunta persiste: o que acontecerá se esse manto se apagar?
Ao olhar para frente, é crucial não apenas aprender sobre o céu, mas também protegê-lo. A história do céu não é apenas um relato do passado, é um chamado à ação. A luta contra a poluição luminosa e a preservação da escuridão noturna são essenciais para manter viva nossa conexão com as estrelas. Estamos dispostos a lutar por um futuro onde o céu brilhe novamente? Assim, o céu se torna um reflexo de nossa própria história, um lembrete constante do que conseguimos e do que ainda resta a descobrir. A humanidade se encontra em um ponto de inflexão. A história do céu é uma história de esperança, de curiosidade e, acima de tudo, de conexão. Em cada estrela brilha um pouco de nosso ser, e é nossa responsabilidade garantir que essa luz nunca se apague. A noite se tinge de um manto escuro salpicado de luzes cintilantes, as estrelas. Mas você já parou para pensar no que acontece quando essa beleza se apaga? A poluição luminosa se tornou um fenômeno que transforma nossas noites em um espetáculo de luzes artificiais, ocultando a majestade do céu noturno. Essa situação nos leva a considerar um mundo onde as estrelas não brilham e, o que é mais alarmante, como esse mundo afeta nosso entorno. O que é exatamente a poluição luminosa? Imagine que cada vez que você acende uma luz em sua casa, está criando uma pequena bolha de iluminação que se expande por todo o seu bairro. Agora, multiplique isso por milhões de lares, ruas iluminadas e edifícios de escritórios que nunca dormem. É como se a noite decidisse se esconder atrás de um véu de neon, fazendo-nos esquecer que o céu está ali, esperando para ser observado. As consequências dessa sobreabundância de luz são mais profundas do que você pode imaginar. Os ecossistemas também sofrem. Muitos animais dependem da escuridão para navegar, caçar ou se reproduzir. Você sabia que as tartarugas marinhas, ao nascer, se orientam em direção ao oceano guiadas pela luz das estrelas? Quando a luz artificial domina a paisagem, essas criaturas podem perder seu caminho e se dirigir a áreas perigosas. Em essência, o brilho de nossas cidades pode estar apagando a vida em outros lugares do planeta. Mas não são apenas os animais que são afetados. A poluição luminosa também tem repercussões em nossa saúde. Os seres humanos, ao nos expormos a luzes brilhantes à noite, alteramos nossos ritmos circadianos, afetando nosso sono e nosso bem-estar geral. Quantas vezes você passou da calma de uma noite estrelada para a agitação da luz de uma tela? Essa interrupção do ciclo natural pode levar a problemas de saúde a longo prazo, como insônia ou depressão. Em nossa busca por conforto e segurança, esquecemos o valor da escuridão. No entanto, há mais em jogo. A astronomia, essa ciência fascinante que nos aproxima do universo, está em perigo. Os astrônomos dependem de céus escuros para observar o cosmos. As estrelas, os planetas e as galáxias se escondem atrás de uma cortina de luz artificial. Você consegue imaginar um mundo onde as descobertas astronômicas se limitam ao que pode ser visto nas cidades iluminadas? Sem céus limpos, a próxima geração de cientistas pode perder a oportunidade de explorar e compreender o universo. À medida que a luz artificial se expande, também se expande a desconexão entre os humanos e o céu. As estrelas têm sido uma fonte de inspiração, guia e admiração durante milênios. Quantos poetas escreveram sobre a beleza da Via Láctea? Quantas histórias surgiram do simples ato de olhar para cima? Sem essa conexão, corremos o risco de perder parte de nossa identidade cultural. As lendas e mitos que moldaram nossas civilizações podem se desvanecer junto com as constelações. A boa notícia é que a conscientização sobre esse problema está crescendo. Em muitas cidades, estão sendo implementadas iniciativas para reduzir a poluição luminosa. Você sabia que há comunidades que optaram por luzes de baixo brilho e cores mais quentes? Essas pequenas ações podem fazer uma grande diferença. Ao fazê-lo, não apenas preservam a beleza do céu, mas também protegem a fauna e melhoram a qualidade de vida de seus habitantes. No entanto, erradicar a poluição luminosa não é apenas responsabilidade das autoridades. Cada um de nós pode contribuir para esse esforço, desde apagar as luzes desnecessárias em nossas casas até usar cortinas que bloqueiem a luz externa. Cada pequeno gesto conta. Você consegue imaginar como seria sair à rua e ver um céu cheio de estrelas brilhantes? Essa visão não está tão longe de ser uma realidade se todos nos unirmos nesse esforço. A educação também desempenha um papel fundamental na luta contra a poluição luminosa.
Se começarmos a ensinar as novas gerações sobre a importância do céu noturno e como cuidá-lo, poderíamos ver uma mudança significativa. As escolas podem incorporar a astronomia em seu currículo, assim como promover atividades de observação estelar. Ao empoderar os jovens com esse conhecimento, estamos fornecendo as ferramentas necessárias para que se tornem defensores do céu. Em um mundo onde as estrelas se apagam, a curiosidade humana também se apaga. Se deixarmos de olhar para cima, corremos o risco de perder a maravilha e a admiração que nos une como espécie. A busca por respostas sobre nosso lugar no universo começa com a capacidade de observá-lo. Sem o brilho das estrelas, que impulso teríamos para compreender nossa própria origem? A poluição luminosa não é apenas um problema estético, é um desafio que afeta nosso planeta, nossa saúde e nossa cultura. Ao refletir sobre esse tema, é vital lembrar que nosso céu é um recurso precioso, um legado que devemos proteger. Da próxima vez que olhar para cima, considere a possibilidade de que as estrelas estão chamando para serem vistas, lembrando-nos que mesmo na escuridão, sempre há luz. As estrelas, esses pontos brilhantes que adornam nosso céu noturno, têm uma vida fascinante e complexa. Mas, você já se perguntou como nascem e morrem? A história das estrelas é um relato de transformação e renovação. Um ciclo eterno que dá forma ao nosso universo. Começando pelo princípio, as estrelas se formam em grandes nuvens de gás e poeira no espaço. Esse material, conhecido como nebulosas, é como a oficina cósmica onde as estrelas veem a luz pela primeira vez. Quando as condições são adequadas, a gravidade começa a atrair o gás e a poeira, criando um núcleo denso. Você sabia que nesse processo, a temperatura e a pressão aumentam tanto que ocorre uma reação nuclear? Como um fogo de artifício que explode no céu, o hidrogênio se transforma em hélio, liberando uma enorme quantidade de energia. Este é o nascimento de uma estrela. Uma vez que uma estrela começou sua vida, entra em uma fase de estabilidade. Imagine uma fogueira ardente que consome lentamente a lenha. Durante bilhões de anos, as estrelas brilham com uma luz constante, como guardiãs do céu. No entanto, todo ciclo tem um fim. A vida de uma estrela depende de sua massa. As estrelas maiores queimam seu combustível mais rápido e, portanto, têm vidas mais curtas. Qual é o destino de uma estrela massiva quando fica sem combustível? Uma supernova. Este é um espetáculo explosivo que pode brilhar mais do que bilhões de estrelas juntas, e é um evento que pode ser observado a enormes distâncias. As estrelas menores, como nosso Sol, seguem um caminho diferente. Quando ficam sem hidrogênio, se expandem e se tornam gigantes vermelhas. Esse processo resulta na criação de elementos mais pesados, como o carbono e o oxigênio. Mas o que acontece depois? A estrela não consegue mais se sustentar e, finalmente, expulsa suas camadas externas, deixando para trás um núcleo quente conhecido como anã branca. Você já imaginou que, em um futuro distante, nosso Sol se tornará uma anã branca? Esse processo é crucial, pois esses elementos que são expulsos enriquecem o espaço, tornando-se matéria-prima para novas estrelas, planetas e até mesmo vida. A morte de uma estrela é tão importante quanto o seu nascimento. No ciclo do universo, cada fim é um novo começo. Mas o que isso significa para nós, os habitantes de um pequeno planeta em um canto do cosmos? Cada vez que olhamos para o céu, estamos vendo não apenas estrelas, mas também o legado de estrelas que viveram antes de nós. Não é incrível pensar que os átomos em nossa própria existência poderiam ter sido parte de uma estrela que brilhou há milhões de anos? Mas a história das estrelas não para aqui. Quando uma estrela explode como supernova, pode dar origem à formação de buracos negros ou estrelas de nêutrons, objetos tão densos que desafiam nossa compreensão da física. Um buraco negro é um redemoinho no espaço que captura tudo ao seu redor, até mesmo a luz. Imagine um aspirador gigante que suga tudo o que se aproxima. Quais são as implicações disso para o universo? A gravidade desses objetos pode alterar o curso de outras estrelas e galáxias. Enquanto exploramos o ciclo de vida das estrelas, também é importante lembrar que cada uma delas tem sua própria história. Algumas nascem em grupos, formando aglomerados estelares, enquanto outras podem viver solitárias. Em contrapartida, as estrelas jovens, cheias de energia, são como adolescentes transbordando vitalidade, enquanto as velhas, cansadas, nos lembram que tudo tem seu tempo. E aqui surge uma pergunta intrigante. O que aconteceria se as estrelas não existissem em nosso céu? A resposta é profunda. Sem estrelas, não haveria luz para guiar os navegantes, não haveria inspiração para poetas e artistas,
nem referências para nossos mitos e lendas. A ausência das estrelas mudaria não apenas nossa visão do céu, mas também nossa conexão com o universo. À medida que exploramos o ciclo de vida das estrelas, também descobrimos como sua morte e renascimento afetam a formação de novas estrelas. Esse ciclo é essencial para a evolução do cosmos. Sem a morte das estrelas, não haveria novos mundos para explorar. A diversidade de estrelas e planetas no universo é um testemunho desse ciclo interminável. A vida e a morte das estrelas são um lembrete da fragilidade e beleza do cosmos. Cada estrela é um farol de energia e luz, mas também um lembrete de que tudo o que brilha deve eventualmente se apagar. Assim, ao olhar para o céu, não vemos apenas a luz das estrelas, mas o eco de sua existência, uma dança eterna entre a criação e a destruição. Em conclusão, o ciclo de vida das estrelas é um fenômeno surpreendente que nos conecta com o universo. Cada estrela que vemos no céu tem uma história a contar, e ao compreender seu ciclo, começamos a entender nosso próprio lugar neste vasto cosmos. Não é fascinante pensar que ao olhar para as estrelas, estamos olhando para trás no tempo, para momentos que moldaram a própria existência? A expansão do universo é um fenômeno fascinante que nos convida a refletir sobre nossa existência e nosso lugar no cosmos. Mas, o que significa realmente que o universo está se expandindo? É como se você tivesse um balão e começasse a inflá-lo. À medida que o balão se expande, as pequenas marcas que você pintou em sua superfície se afastam umas das outras. No caso do universo, essas marcas são as galáxias. A cada ano, a cada milênio, a cada éon, essas galáxias se afastam entre si, e isso tem um impacto direto na visibilidade das estrelas que tanto amamos. Agora, pense no céu que vemos todas as noites. As estrelas que brilham nele são apenas uma fração do que existe no vasto universo. No entanto, com o tempo, algumas dessas estrelas estão se afastando tanto que se tornarão invisíveis para nós. Esse fenômeno não é apenas uma questão de distância, mas também está relacionado ao tempo. Em um futuro distante, se continuarmos nesse caminho, nossa visão do céu noturno pode mudar drasticamente. Você consegue imaginar um céu onde as constelações que conhecemos simplesmente desaparecem? À medida que o universo se expande, ele também esfria. As estrelas que vemos hoje estão em uma fase ativa de suas vidas, mas eventualmente ficarão sem combustível. A maioria das estrelas que brilham no céu tem estado ardendo por bilhões de anos. Mas estima-se que em cerca de 10 bilhões de anos, muitas delas terão esgotado sua energia. Assim, não estamos apenas falando de um céu onde as estrelas se afastam, mas também de um céu onde eventualmente se extinguirão. Como isso nos afeta? O que acontece com nossa conexão emocional com o cosmos? Imagine que cada estrela é como uma lâmpada em uma grande sala. À medida que essa sala se expande, as lâmpadas se afastam umas das outras. Com o tempo, algumas lâmpadas se apagarão. Se você estiver nessa sala, não sentiria uma mistura de nostalgia e inquietação ao ver como se apagam as luzes que conhecia? Esse sentimento pode ser o mesmo que experimentaríamos ao olhar para cima e ver um céu cada vez mais vazio. A expansão do universo não é apenas uma questão de física, também tem implicações filosóficas e emocionais. O que significa para nós, como seres humanos, saber que o céu que vemos hoje pode não ser o mesmo no futuro? Essa pergunta nos leva a refletir sobre nossa existência e nosso lugar no cosmos. Nos confronta com a ideia da impermanência e da fragilidade do nosso entorno. Por outro lado, a expansão do universo nos oferece uma oportunidade única para pensar sobre a busca de novos mundos. À medida que as galáxias se separam, novos espaços se abrem no cosmos, onde talvez possam se formar novas estrelas, e com elas, novos sistemas planetários. Poderia ser que em um futuro distante, longe de nosso lar, existam outras civilizações olhando para um céu cheio de estrelas que nós não podemos ver? A ciência também fez avanços significativos na compreensão da expansão do universo. Através da observação de supernovas e da radiação de fundo cósmico, os astrônomos puderam medir a velocidade com que o universo se expande. No entanto, apesar desses avanços, ainda há muitas perguntas sem resposta. Como essa expansão afetará a vida em outros planetas? Poderíamos algum dia viajar para esses mundos distantes antes que se tornem estrelas invisíveis? O conhecimento sobre a expansão do universo também pode ter aplicações práticas. À medida que nos aprofundamos na exploração espacial, entender como o universo se comporta pode nos ajudar a desenvolver tecnologias que nos permitam navegar por ele de maneira mais eficiente.
mas ao mesmo tempo também nos lembra o quão pequeno é nosso planeta em comparação com o vasto cosmos. O futuro de nossa percepção do céu e das estrelas é incerto. À medida que o universo continua se expandindo, poderíamos enfrentar um futuro em que nossas noites estejam marcadas pela ausência das luzes que tanto nos inspiram. No entanto, é crucial lembrar que, embora algumas estrelas se apaguem, sempre haverá novas estrelas que nascerão em lugares distantes. Em última análise, a expansão do universo nos convida a olhar além de nosso lar. Nos desafia a pensar sobre o que significa ser humano em um cosmos em constante mudança. À medida que enfrentamos a ideia de um céu sem estrelas, também podemos encontrar esperança na possibilidade de novas estrelas e novas histórias para contar. Assim, enquanto olhamos para o céu, lembremos que cada estrela que observamos é um lembrete de nossa própria jornada e da busca interminável por conhecimento e conexão. E embora o universo se expanda e mude, nossa curiosidade e desejo de entendê-lo sempre brilharão, mesmo na escuridão. Quais são as conexões entre a mudança climática e o que vemos no céu noturno? Pode parecer que esses dois conceitos estão distantes um do outro, mas na verdade estão mais entrelaçados do que pensamos. Imagine uma noite clara, onde as estrelas brilham intensamente, iluminando o vasto universo. Agora, o que aconteceria se essa visão desaparecesse? A resposta a essa inquietante pergunta nos leva a explorar como a mudança climática afeta nossa capacidade de ver e apreciar o céu noturno. À medida que a Terra se aquece, os padrões climáticos mudam. Isso significa que, além de ter temperaturas mais altas, também experimentamos fenômenos meteorológicos mais extremos. Você sabia que as tempestades são mais frequentes e intensas devido a essas mudanças? Isso pode parecer um detalhe menor, mas essas tempestades nubladas são responsáveis por ocultar o céu estrelado que tanto desejamos ver. Se pensarmos no céu como uma pintura, as nuvens se tornam uma tela que cobre a obra-prima que está acima. A poluição atmosférica é outro fator a considerar. À medida que as cidades crescem e se industrializam, os gases de efeito estufa e outras partículas poluentes se acumulam na atmosfera. Isso não só afeta a nossa saúde, mas também cria um véu que bloqueia a luz das estrelas. Imagine ter uma janela para observar o mundo exterior, mas essa janela está coberta de sujeira e fumaça. Assim é como muitos de nós experimentamos o céu hoje em dia. Mas e a luz artificial? É um conceito que ganhou grande relevância nas últimas décadas. As cidades brilham com luzes que nos permitem ver e viver sem escuridão. No entanto, esse brilho constante criou um efeito que apaga as estrelas. A luz artificial não só faz com que as estrelas pareçam mais tênues, mas também altera o comportamento da fauna noturna, afetando seu ciclo de vida. Você já ouviu os pássaros cantando ao amanhecer? Isso pode ser porque eles se confundem com as luzes da cidade e pensam que já é dia. Os efeitos da mudança climática não se limitam apenas à visibilidade do céu noturno. Também têm implicações na astronomia em si. Se o clima se torna imprevisível, os astrônomos que estudam os céus enfrentam um desafio. As noites claras são vitais para a observação. Sem elas, os telescópios não conseguem capturar a luz distante das estrelas e galáxias. É como tentar ver um filme com a tela coberta. Não importa quão brilhante seja a projeção. Se não houver clareza, a história se perde. Além disso, a mudança climática pode afetar a formação de novas constelações. Com a expansão da industrialização, muitas áreas que antes eram escuras e perfeitas para a observação estão se iluminando. Mas como isso afeta aquelas estrelas que ainda brilham? A resposta é simples. Muitas delas podem ficar ocultas para sempre. A relação entre a mudança climática e a visibilidade do céu noturno também impacta nossa conexão emocional com o universo. Olhar para as estrelas nos inspira, nos faz sentir pequenos diante da imensidão do cosmos. Sem essa conexão, como isso afeta a nossa saúde mental e emocional? A noite estrelada é mais do que um simples espetáculo. É um refúgio para a reflexão e a contemplação. Sem ela, o que nos resta? É importante lembrar que, embora a mudança climática seja um desafio formidável, há esperança. A conscientização sobre a poluição luminosa e a mudança climática está crescendo. Ao compreender como esses fatores se interrelacionam, podemos tomar medidas para proteger nosso céu noturno. Você consegue imaginar um futuro onde possamos ver as estrelas brilharem novamente? A educação é fundamental nessa luta. Ao ensinar as novas gerações sobre a importância do céu e como cuidá-lo, estamos semeando as sementes para um futuro mais brilhante. Cada pequeno esforço conta,
desde usar luzes mais eficientes até promover a conservação de áreas naturais. Cada ação pode ter um impacto. Então, o que podemos fazer? Vamos refletir sobre nossa relação com o céu. O que significa para nós? Por que é importante preservar essas vistas noturnas? As estrelas têm sido nossos guias, nossos mitos e lendas. Sem elas, a humanidade perderia uma parte importante de sua história. À medida que avançamos para um futuro incerto, reconectar com o céu pode ser uma via de escape e esperança. Nos lembra que, apesar dos problemas que enfrentamos, sempre há beleza a ser admirada. Um céu sem estrelas não seria apenas um vazio visual, mas também um vazio cultural e emocional. A conexão entre a mudança climática e o céu noturno é um lembrete de que nossas ações têm consequências. Cada decisão que tomamos, desde como consumimos energia até como planejamos nossas cidades, pode impactar a visão que teremos do cosmos. Com cada estrela que se apaga, perdemos uma parte de nós mesmos. É hora de agir, de cuidar do que resta e de lutar por um céu que nos inspire a todos. O que aconteceria se um dia olhássemos para o céu e não víssemos nenhuma estrela? A ausência de estrelas não apenas mudaria a beleza do firmamento, mas também alteraria profundamente nossa busca por vida em outros planetas. Como a presença das estrelas influencia a possibilidade de encontrar vida além da Terra? Para entender isso, é fundamental explorar o papel que as estrelas desempenham no universo e em nossa própria existência. As estrelas são como faróis na imensidão do espaço. Sua luz é o sinal que nos indica que há algo além do nosso planeta. Por um lado, são os laboratórios onde se criam os elementos que compõem tudo o que conhecemos, desde o oxigênio que respiramos até o carbono que forma a base da vida. Sem as estrelas, os elementos essenciais para nossa existência não teriam surgido. Mas, além disso, são também os lugares onde se geram as condições necessárias para a vida. O que aconteceria se deixássemos de ver essas luzes cintilantes no céu? Quando olhamos para o espaço, também olhamos para o nosso passado. A luz das estrelas leva milhões de anos para chegar até nós, o que significa que, ao observá-las, estamos vendo histórias que foram escritas ao longo de éons. Se não houvesse estrelas, essa conexão com o passado se perderia. Mas, além da nostalgia, a busca por vida em outros planetas seria severamente afetada. Quais seriam as implicações disso para os cientistas que dedicam suas vidas à astrobiologia? A astrobiologia é o estudo da vida no universo. Os astrobiólogos buscam respostas para perguntas intrigantes. Como a vida se originou? Existem outras formas de vida no cosmos? As estrelas atuam como indicadores de sistemas planetários que poderiam abrigar vida. Se o céu se apagasse e nossas estrelas desaparecessem, os cientistas perderiam pistas cruciais sobre onde buscar. Sem a luz das estrelas, como saberíamos se há outros mundos habitáveis em nossa galáxia? Imaginemos por um momento que, em um futuro, a humanidade desenvolveu a tecnologia para explorar outros sistemas estelares. Mas não há estrelas que guiem nosso caminho. Como poderíamos identificar planetas que orbitam ao redor de suas próprias estrelas? A ausência dessas luzes tornaria a busca por outros mundos habitáveis uma tarefa ainda mais desafiadora, como tentar encontrar uma agulha em um palheiro escuro e vazio. Além disso, as estrelas não apenas marcam a presença de planetas, mas também têm um impacto direto nas condições que poderiam permitir a vida. A distância de um planeta à sua estrela-mãe determina se ele está na zona habitável, onde as condições são adequadas para que a água permaneça em estado líquido, um elemento essencial para a vida tal como a conhecemos. Sem estrelas, essa zona habitável simplesmente não existiria. Como nossas teorias sobre a vida no universo mudariam se a base mesma dessas teorias se desvanecesse? A busca por vida em outros lugares também se baseia na premissa de que a vida pode ser diversa. As diferentes condições que oferecem distintos tipos de estrelas podem dar origem a diferentes formas de vida. Algumas estrelas, como as anãs vermelhas, têm uma vida útil muito mais longa do que as estrelas maiores, o que poderia permitir que a vida evoluísse e se adaptasse durante bilhões de anos. Sem a diversidade de estrelas e seus sistemas planetários, perderíamos a oportunidade de descobrir formas de vida que desafiam nossa compreensão atual. É interessante pensar em como nossa percepção da vida se ampliou graças às estrelas. À medida que aprendemos mais sobre o cosmos, também começamos a imaginar possibilidades que antes pareciam inimagináveis.
O desaparecimento das estrelas significaria não apenas uma perda na exploração científica, mas também na capacidade de sonhar. Como as gerações futuras poderiam conceber a vida se o céu escurecesse para sempre? Sob uma perspectiva filosófica, a ausência de estrelas poderia nos levar a repensar nossa própria existência. Se o céu se apagasse, o que significaria ser humano em um universo vazio? As estrelas têm sido uma fonte de inspiração e esperança ao longo da história, guiando exploradores e sonhadores. Sem elas, a busca por significado poderia se tornar mais complicada e, talvez, mais sombria. A busca por vida não é apenas uma questão científica, também é uma jornada emocional. A conexão que sentimos ao observar as estrelas reflete nosso desejo de pertencer a algo maior do que nós mesmos. Um céu sem estrelas poderia gerar um vazio emocional em nossa busca por respostas sobre quem somos e para onde vamos. Por fim, é importante considerar como a ausência de estrelas poderia mudar nossa relação com a Terra. As estrelas nos ensinaram sobre ciclos, temporização e o lugar que ocupamos no vasto universo. Sem elas, poderíamos perder o sentido de nosso lugar no cosmos. A busca por vida em outros planetas se tornaria um eco distante do que uma vez foi um sonho compartilhado pela humanidade. Assim, ao refletir sobre o que significa viver em um mundo sem estrelas, podemos apreciar ainda mais a beleza e a importância do nosso céu noturno. A luz das estrelas é mais do que um espetáculo visual. É um guia, um lembrete de que o universo é vasto e cheio de possibilidades. A busca por vida, em muitos sentidos, é também uma busca por conexão, e sem as estrelas, essa busca se tornaria um desafio monumental. Estamos preparados para enfrentar um futuro sem as luzes que nos guiaram desde o princípio dos tempos? Como seria nossa vida sem as estrelas? É uma pergunta intrigante que convida à reflexão. As estrelas, essas pequenas luzes que cintilam no céu noturno, têm sido companheiras da humanidade desde tempos imemoriais. Nos guiaram, inspiraram e fascinaram. Mas o que a tecnologia fez por nossa conexão com essas maravilhas do universo? Os telescópios, esses instrumentos que parecem saídos de um filme de ficção científica, transformaram nossa forma de ver o céu. Imagine um mundo em que, em vez de olhar para o céu e ver um vasto oceano de estrelas, você apenas visse uma tela negra. Sem dúvida, seria uma mudança drástica. E é aqui que a tecnologia desempenha um papel crucial. Os telescópios abriram uma janela para o desconhecido, permitindo-nos explorar além do que nossos olhos podem ver. Mas como eles se tornaram tão importantes? Desde seus inícios, os telescópios evoluíram de formas surpreendentes. No século XVII, Galileu Galilei foi um dos primeiros a usar um telescópio para observar o céu. Com seu pequeno e rudimentar instrumento, descobriu as luas de Júpiter e as fases de Vênus. Essa foi uma revelação que mudou nossa compreensão do universo. Mas o que aconteceria se Galileu nunca tivesse olhado pelo telescópio? A resposta é simples. Não teríamos a mesma visão do cosmos. Graças à tecnologia moderna, hoje podemos observar galáxias que estão a milhões de anos-luz de distância. Os telescópios, como o Hubble, capturaram imagens impressionantes que nos mostram a beleza e a complexidade do universo. Mas o que aconteceria se essas imagens fossem apenas lembranças? Imagine um futuro onde os telescópios não pudessem captar a luz das estrelas. Sem essas imagens, perderíamos grande parte da história do universo. Cada estrela que vemos hoje tem sua própria história, desde seu nascimento até sua morte. No entanto, o desaparecimento das estrelas não afetaria apenas os cientistas e astrônomos. Cada um de nós, mesmo sem ser especialista em astronomia, seria afetado. A contemplação do céu tem sido fonte de inspiração para artistas, poetas e filósofos. Quantas vezes olhamos para as estrelas e sentimos uma conexão com algo maior do que nós mesmos? Sem estrelas, perderíamos essa conexão emocional. A solidão de um céu vazio poderia ter um impacto profundo em nossa psique. Como nos sentiríamos ao olhar para cima e não ver nada? A tecnologia não apenas mudou nossa maneira de observar, mas também de entender. Os telescópios permitiram realizar descobertas surpreendentes, como a existência de exoplanetas, mundos distantes que poderiam abrigar vida. Mas com um céu sem estrelas, o que aconteceria com a busca por esses novos mundos? Sem o brilho das estrelas, nossas noites seriam mais escuras, e não apenas em um sentido literal. A falta de luz estelar poderia afetar a forma como desenvolvemos novas tecnologias para explorar o espaço.
A energia solar, por exemplo, baseia-se na luz do Sol, que por sua vez é parte desse vasto cosmos. Seríamos capazes de inovar sem a inspiração que as estrelas nos oferecem? A importância dos telescópios também reside em sua capacidade de nos aproximar da ciência. A cada descoberta, a curiosidade é despertada e o aprendizado é fomentado. Sem a possibilidade de olhar para o céu, como motivaríamos as novas gerações a se interessarem pela ciência e pela exploração espacial? Além disso, não podemos esquecer a conexão que os telescópios nos proporcionam com a história. Cada imagem capturada é um vislumbre do passado. Permite-nos ver como era o universo há milhões de anos. Sem esse acesso, perderíamos uma parte essencial de nossa herança cósmica. A história das estrelas é também a história da humanidade. À medida que os telescópios continuam a evoluir, novas oportunidades para explorar se apresentam. A tecnologia avança rapidamente e hoje contamos com telescópios espaciais que podem observar o universo sem a interferência da atmosfera terrestre. Mas o que aconteceria se esse avanço parasse? Um céu sem estrelas significaria um estagnamento na exploração do cosmos. Sem o brilho das estrelas, o anseio de descobrir o desconhecido poderia se desvanecer. A curiosidade humana é insaciável, mas o que nos impulsionaria a continuar explorando se não há nada para observar? Os telescópios não são apenas ferramentas científicas, são uma extensão de nossa curiosidade inata. Nos conectam com o universo e nos lembram de quão pequenos somos na vastidão do cosmos. Sem eles, perderíamos a oportunidade de descobrir nosso lugar no universo. A pergunta que fica é: estamos dispostos a permitir que isso aconteça? Assim, enquanto olhamos para o céu, lembremos da importância da tecnologia e da ciência. As estrelas, embora distantes, são parte de nós. E embora em um futuro imaginário pudéssemos viver sem elas, seria um futuro muito diferente, um futuro que devemos nos esforçar para evitar. A preservação do céu noturno não é apenas uma questão de estética. É uma necessidade para nossa compreensão, nossa inspiração e, em última análise, nossa humanidade. As estrelas têm sido parte de nossas vidas desde tempos imemoriais, servindo como faróis na escuridão e nos guiando através das noites. Mas você já pensou em como essas luzes brilhantes influenciaram nossa cultura e nossa forma de pensar? Desde a antiguidade, as estrelas têm sido fonte de inspiração para mitos, lendas e narrativas que moldaram a identidade de diferentes civilizações. A mitologia de muitas culturas antigas está repleta de relatos que giram em torno das estrelas. Na Grécia clássica, por exemplo, as constelações eram vistas como deuses e heróis. Os antigos gregos não apenas identificavam as estrelas, mas também lhes atribuíram histórias que refletiam seu mundo. O que significaria para nós um céu sem essas histórias? Sem as constelações que nos ensinaram sobre a coragem e a sabedoria, como mudariam nossas narrativas? As estrelas também têm sido um símbolo de sonhos e aspirações. Ao longo da história, poetas e escritores olharam para o céu em busca de inspiração. As estrelas representam o inalcançável, o belo e o misterioso. Por exemplo, você se lembra da famosa frase de Antoine de Saint-Exupéry em O Pequeno Príncipe? Fala sobre como os homens esquecem que as estrelas são um lembrete do que realmente importa na vida. Sem esse céu estrelado, onde encontraríamos a inspiração para continuar sonhando? Na arte, as estrelas apareceram em inúmeras obras, desde as pinturas de Van Gogh até as composições de Mozart. Essas luzes influenciaram não apenas como vemos o mundo, mas também como o sentimos. Como seria uma obra-prima sem a presença de um céu estrelado que convida à reflexão? Sem as estrelas, a arte poderia perder uma parte vital de sua essência, sua conexão com o eterno. As constelações também serviram como ferramentas de navegação. Desde tempos ancestrais, os marinheiros olharam para o céu para se orientar. As estrelas foram como um mapa, guiando os viajantes através de oceanos desconhecidos. Você imagina um mundo onde os navegantes não pudessem encontrar seu caminho, onde as estrelas não fossem mais do que uma lembrança? Sem elas, a exploração do mundo poderia ter sido completamente diferente. Algumas culturas usaram as estrelas para marcar a passagem do tempo e as estações. A agricultura, por exemplo, depende de ciclos sazonais que muitas vezes estão alinhados com as constelações. Sem um céu estrelado, como isso afetaria nossas tradições, nossas festividades e nossa conexão com a Terra? O desaparecimento das estrelas poderia nos levar a perder essa conexão fundamental com os ciclos da natureza.
O impacto das estrelas na religião e na espiritualidade também é significativo. Muitas religiões integraram as estrelas em suas crenças e práticas, vendo-as como símbolos do divino. Nesse sentido, o céu noturno se torna um espelho de nossos anseios e esperanças. Sem estrelas, como mudariam nossas crenças e nossa busca por significado? O céu estrelado também tem sido um refúgio para a contemplação e a meditação. Olhar para as estrelas pode ser um ato de conexão com o infinito. Um lembrete de que somos parte de algo muito maior. O que aconteceria se esse ato de reflexão fosse ameaçado? Sem estrelas, poderíamos perder uma das formas mais antigas de buscar paz e entendimento. A poesia, a literatura e a arte são apenas um pequeno reflexo da profunda influência que as estrelas têm em nossas vidas. Cada vez que olhamos para o céu noturno, estamos conectados com gerações de humanos que também o fizeram. No entanto, se um dia o céu se apagasse e as estrelas desaparecessem, que legado deixaríamos para as futuras gerações? A resposta é inquietante. Um céu sem estrelas poderia significar um vazio em nossas narrativas, em nossas tradições e em nossa conexão com o cosmos. As estrelas nos ensinam sobre a esperança, a beleza e o mistério da existência. Sem elas, poderíamos perder não apenas nossa capacidade de sonhar, mas também nossa identidade como seres humanos. As constelações que conhecemos e amamos têm sido um farol de luz na escuridão, guiando nossas almas em direção à imaginação e à criatividade. Mas poderíamos encontrar novas formas de inspiração em um mundo sem estrelas? Talvez tivéssemos que buscar dentro de nós mesmos, criando novas histórias e símbolos para preencher esse vazio. No entanto, seria suficiente? Assim, enquanto desfrutamos do céu estrelado, lembremos da importância de preservar esse vínculo com as estrelas. A cultura, a história, a navegação e a espiritualidade estão profundamente entrelaçadas com essas luzes no firmamento. Proteger nosso céu é proteger nossa humanidade, nossas histórias e nosso futuro. O que você faria para garantir que as estrelas continuem brilhando na escuridão da noite? O que sucederia se as constelações que conhecemos perdessem seu brilho e se desvanecessem na imensidão do céu? As estrelas são muito mais do que simples pontos de luz. São faróis que guiaram a humanidade ao longo dos séculos. E seu desaparecimento teria um impacto profundo em nossa cultura e nossa maneira de ver o mundo. Sem dúvida, as constelações têm sido um mapa na escuridão, uma linguagem visual que conectou gerações de pessoas. Desde os antigos gregos até os povos indígenas da América, cada cultura teceu histórias e mitos em torno dessas agrupações estelares. O que aconteceria com essas histórias se já não pudéssemos vê-las? Sem as constelações, perderíamos não apenas um mapa visual do céu, mas também um recurso cultural inestimável que moldou nossa identidade. Imagine uma criança olhando para o céu pela primeira vez, apontando a Ursa Maior e perguntando aos pais sobre as histórias que se escondem por trás dessas estrelas. No entanto, se o céu estivesse vazio, essa criança cresceria sem a magia das histórias que uma vez inspiraram seus antepassados. Como se sentiria ao olhar para cima e não encontrar nada além de escuridão? A conexão com o cosmos se difuminaria, e com ela, uma parte fundamental de nossa experiência humana. A ausência de constelações também transformaria a maneira como nos orientamos na Terra. Durante séculos, os navegadores olharam para as estrelas para encontrar seu caminho no mar. Sem as constelações, como teriam encontrado seu rumo? A navegação moderna se baseia em tecnologias avançadas, mas ainda há um valor simbólico em olhar para o céu e deixar-se guiar por sua luz. Sem esse referencial, a busca por um rumo se tornaria mais complicada e menos poética. Profundizando no âmbito emocional, a perda das constelações poderia provocar um vazio em nossas vidas. As estrelas têm sido um símbolo de esperança, um lembrete de que há algo maior do que nós. Sem elas, como poderíamos encontrar inspiração? A noite se tornaria mais sombria e a solidão poderia apoderar-se de muitos. A conexão com o universo se veria ameaçada. E poderíamos nos sentir mais isolados em nossa busca por significado. A mitologia também sofreria um grande golpe. As constelações têm sido protagonistas em inúmeros relatos, desde heróis e deuses até criaturas fantásticas. Sem essas histórias, que legado deixaríamos para as futuras gerações? Seria como viver em um mundo sem contos, onde a imaginação se vê limitada e a criatividade se estanca. A narrativa humana, tão rica e diversa, se veria empobrecida pela falta de referências celestiais. Além disso, o desaparecimento das constelações poderia afetar nossa relação com a natureza.
muitos povos utilizaram as estrelas para marcar as estações e entender os ciclos da vida. Sem esse conhecimento ancestral, poderíamos perder o sentido de nosso lugar no ecossistema. A agricultura, a caça e a coleta dependem de um entendimento profundo dos ciclos naturais e sem as estrelas, esse entendimento poderia desvanecer. A ciência também se veria afetada. A astronomia, em sua essência, é um esforço para compreender o universo. As constelações são um ponto de partida para explorar o céu. E sem elas, a curiosidade humana poderia ser desalentada. A perda de estrelas significaria a perda de uma linguagem que nos permitiu comunicar com o cosmos. Como continuaríamos a investigar o desconhecido sem um ponto de referência que nos inspire a olhar para cima? Mas nem tudo seria negativo. O desaparecimento das constelações poderia dar passo a novas formas de ver o céu. Talvez a humanidade se visse forçada a buscar novas maneiras de conectar com o universo, criando novos mitos e relatos em torno do que resta. A criatividade humana sempre encontra um caminho, e embora perderíamos muito, poderíamos construir algo novo. A tecnologia também poderia desempenhar um papel crucial nessa transição. Se as constelações desaparecessem, poderíamos desenvolver ferramentas que nos ajudem a recriá-las digitalmente, proporcionando uma experiência visual que compense a falta de luz natural. A realidade aumentada poderia nos permitir ver um céu estrelado onde já não existe, oferecendo uma janela para o passado e uma forma de conectar com nossa história. As constelações têm sido uma parte integral da educação ao longo dos anos. Sem elas, o aprendizado sobre o céu se tornaria mais abstrato e menos acessível. As lições de astronomia se transformariam, e as novas gerações poderiam perder a oportunidade de se maravilhar ao aprender sobre o universo. A conexão emocional que provém de olhar as estrelas e compreender seu significado se veria comprometida. O impacto cultural de um céu sem estrelas poderia ser monumental. A literatura, a arte e a música se inspiraram no cosmos, e perder esse referencial poderia deixar um vazio que seria difícil de preencher. As estrelas têm sido fontes de inspiração para poetas e artistas, e sua ausência levaria a uma perda da beleza que só o céu pode oferecer. Finalmente, refletindo sobre o futuro, é importante nos perguntarmos como poderíamos nos adaptar a esse novo mundo sem constelações. Talvez encontraríamos novas maneiras de nos unir e criar comunidade através da exploração de outros aspectos da natureza e do cosmos. Nos veríamos obrigados a buscar conexões em outros lugares, talvez na própria Terra, ou até mesmo no oceano, onde a vida muitas vezes reflete as maravilhas do universo. O desaparecimento das constelações poderia mudar nossa percepção do céu e, ao mesmo tempo, abrir novas portas à criatividade, à ciência e à conexão humana. Embora seria um desafio, a história da humanidade tem sido sempre uma história de adaptação e superação. E talvez, nesse novo horizonte, encontraríamos formas inovadoras de continuar olhando para cima, buscando respostas em um céu que, embora já não brilhe, continua sendo um símbolo de nosso desejo de compreender o desconhecido. Quando olhamos para o céu, o que vemos são milhares de estrelas brilhando, cada uma com sua própria história. Mas você já parou para pensar na ferramenta que nos permite descobrir esses segredos? Os telescópios são como janelas para o universo. Nos oferecem a possibilidade de olhar além do que nossos olhos podem ver. No entanto, sua jornada foi longa e fascinante, cheia de curiosidades e avanços que revolucionaram nossa compreensão do cosmos. Em seus primórdios, os telescópios eram simples, quase rudimentares, comparados ao que temos hoje. No século XVII, Galileu Galilei utilizou um simples tubo com lentes para observar as luas de Júpiter e as fases de Vênus. Você consegue imaginar a emoção que ele sentiu ao perceber que havia mais no céu do que se pensava? Com aquele primeiro telescópio, ele abriu a porta para um novo mundo, um mundo onde a astronomia poderia ser mais do que apenas especulação. Os anos passaram e a tecnologia avançou. Depois veio o telescópio de Newton, que utilizava um espelho em vez de lentes. Essa mudança permitiu observar objetos mais fracos e distantes. Mas, como é ver através de um telescópio que também foi uma obra-prima da engenharia? Cada avanço foi como um pequeno salto na história da humanidade, um passo mais perto de entender nosso lugar no universo. À medida que o tempo avançava, os telescópios tornaram-se maiores e mais potentes. No século XX, o telescópio de Monte Palomar, com seu espelho de 5 metros, tornou-se um símbolo da astronomia moderna.
Com ele, os astrônomos puderam observar galáxias distantes e estudar a estrutura do universo. Mas o que aconteceria se de repente as estrelas desaparecessem? Sem elas, esses instrumentos perderiam grande parte de seu propósito. A chegada dos telescópios espaciais, como o Hubble, marcou uma mudança radical. Estando fora da atmosfera terrestre, o Hubble pode captar imagens do universo sem a interferência da luz e das nuvens. Imagine poder ver o cosmos com uma clareza e detalhe que antes eram impensáveis. Cada fotografia tirada pelo Hubble revelou novos mundos e levantou mais perguntas do que respostas. Mas o que acontecerá se o céu se apagar e não houver mais estrelas para observar? Sem as estrelas, os telescópios se tornariam ferramentas vazias, incapazes de cumprir sua função mais básica, nos mostrar a beleza e o mistério do universo. A ciência, que avança a passos largos graças a esses instrumentos, seria gravemente afetada. Sem os céus estrelados, como poderíamos continuar explorando e descobrindo o desconhecido? O impacto do desaparecimento das estrelas não afetaria apenas os telescópios, mas também nossa compreensão do tempo e do espaço. O que aconteceria com as descobertas sobre buracos negros e galáxias distantes? Sem um céu cheio de luzes, as teorias sobre a formação do universo se tornariam obsoletas. A astronomia, em sua essência, baseia-se na observação, e sem estrelas, como poderíamos continuar construindo nosso conhecimento? A evolução dos telescópios tem sido um reflexo de nossa curiosidade inata. Cada nova geração de telescópios foi projetada para responder perguntas que antes só podíamos sonhar. A tecnologia avança, mas seu propósito continua o mesmo: entender o cosmos. No entanto, a perda de um céu estrelado significaria que muitas dessas perguntas ficariam sem resposta. Imagine por um momento uma noite sem estrelas. A escuridão total. Não há constelações que guiem os viajantes, nem histórias para contar sob sua luz. Como se sentiriam os cientistas ao olhar para cima e ver um vazio? A astronomia, como a conhecemos, poderia se transformar em uma disciplina de estudo do passado, onde as histórias das estrelas são apenas relatos de um tempo distante. Os telescópios também são o testemunho de nossa busca por respostas. Cada vez que direcionamos um desses instrumentos para o céu, fazemos isso com a esperança de descobrir algo novo. Mas o que aconteceria se o céu se tornasse uma tela em branco? A emoção de uma nova descoberta se desvaneceria e, com ela, a paixão que impulsiona os astrônomos a continuar buscando. A importância dos telescópios não reside apenas em sua capacidade de observar, mas em seu papel como ponte entre a ciência e a humanidade. Eles nos conectam com o universo e nos lembram que somos parte de algo muito maior. Sem estrelas, perderíamos essa conexão, e os telescópios se tornariam meros artefatos de um passado cheio de luz e maravilha. A evolução dos telescópios também permitiu uma melhor compreensão de nosso próprio planeta. Ao observar outros mundos, aprendemos mais sobre a Terra e seu lugar no cosmos. Mas, se o céu se apagar, essa exploração se deteria. Ficaríamos com perguntas sem resposta sobre como os planetas se formam e quais condições são necessárias para a vida. À medida que avançamos para o futuro, é fundamental reconhecer o papel que os telescópios desempenharam em nossa história. Eles nos permitiram olhar para cima, para o desconhecido, e sonhar com o que há além. No entanto, um céu sem estrelas não afetaria apenas os astrônomos, mas toda a humanidade. A perda dessas luzes brilhantes significaria a perda de nossa curiosidade, nossa busca por conhecimento e, em última instância, nossa conexão com o universo. Da próxima vez que olhar para o céu, lembre-se da história dos telescópios. Eles são mais do que simples instrumentos. São nossa janela para o cosmos, nosso guia na escuridão. Que futuro nos espera se esse céu se apagar? A resposta a essa pergunta pode definir nossa existência como espécie. Em um mundo onde as estrelas se apagam, como seriam afetadas nossas rotas de navegação? Desde tempos imemoriais, o céu tem sido um guia para exploradores e viajantes. As estrelas serviram como faróis, permitindo aos marinheiros se orientarem na vastidão do oceano e aos viajantes terrestres encontrarem seu caminho em terra firme. Sem o brilho dessas luzes celestiais, que alternativas teríamos para nos orientar? A navegação tradicional, que tem sido uma arte cultivada ao longo dos séculos, baseia-se na observação das constelações. Os antigos gregos, por exemplo, utilizavam a Ursa Maior para encontrar o norte. Sem estrelas, a dependência desses métodos ancestrais desaparece. Mas o que aconteceria com a tecnologia moderna?
É verdade que hoje em dia contamos com sistemas de posicionamento global, conhecidos como GPS, que nos permitem nos localizar com precisão em qualquer parte do mundo. No entanto, a dependência da tecnologia também tem seus riscos. O que ocorreria se uma falha de sistema nos deixasse sem acesso a essas ferramentas em um momento crítico? Ao pensar na navegação sem estrelas, é interessante considerar como as culturas desenvolveram sua relação com o céu. Na antiguidade, os povos indígenas de todo o mundo utilizavam as estrelas não apenas para navegar, mas também para contar histórias, transmitir conhecimentos e ritualizar eventos. Sem estrelas, o que aconteceria com essas tradições? Perderíamos parte de nossa identidade cultural? É possível que as gerações futuras se sintam desconectadas de sua história e seu patrimônio se não houver um céu brilhante para olhar. Além disso, a navegação não se limita apenas aos oceanos e terras. Os aviões que cruzam os céus a grande velocidade também dependeram das estrelas em seus inícios. Embora hoje em dia utilizem instrumentos avançados e tecnologia de radar, a essência da orientação no céu continua sendo uma parte fundamental da aviação. Sem um céu cheio de estrelas, os pilotos poderiam enfrentar uma falta de referências visuais à noite. O que aconteceria se, em um momento de neblina ou tempestade, não pudessem recorrer às estrelas para se guiar? Pensar em um mundo sem estrelas também nos leva a questionar o impacto na fauna. Muitas espécies de animais, como as aves migratórias, utilizam as estrelas como guia em suas longas viagens. Se o céu escurecesse, como isso afetaria as rotas migratórias dessas criaturas? A alteração de seu comportamento poderia ter repercussões nos ecossistemas e na biodiversidade que conhecemos. A natureza, em seu delicado equilíbrio, poderia ser alterada de maneiras que ainda não podemos prever. A ideia de um céu apagado também levanta a questão de como nos moveríamos nesse novo mundo. A navegação terrestre poderia se tornar confusa. Sem as constelações como referência, as cidades e caminhos que já estão projetados para a era moderna teriam que se adaptar para incluir novas tecnologias de navegação. Isso poderia levar à criação de novas ferramentas e métodos, mas também a uma maior dependência de sistemas que poderiam falhar. Se olharmos para a história, percebemos que a exploração do mundo esteve profundamente ligada à observação do céu. Desde Colombo até Magalhães, os grandes exploradores se guiaram pelas estrelas. Sem essas luzes, o espírito de aventura poderia ser afetado. A curiosidade humana, essa centelha que nos impulsiona a explorar o desconhecido, poderia se apagar junto com as estrelas. Nos tornaríamos mais sedentários, menos inclinados a nos aventurar rumo ao desconhecido. O impacto também poderia ser sentido na ciência. A astronomia, que tem sido fundamental para entender nosso lugar no universo, poderia sofrer um retrocesso. Sem estrelas visíveis, a pesquisa sobre o espaço e a compreensão de nosso ambiente cósmico seriam limitadas. O que aconteceria com as futuras gerações de cientistas e astrônomos que não teriam um céu cheio de maravilhas para inspirar seu trabalho e sua curiosidade? A educação também desempenharia um papel crucial nesse cenário. O ensino sobre as estrelas e sua importância seria limitado. Como ensinar às crianças sobre a vastidão do universo se não há um céu para olhar? As lições sobre constelações e a história da navegação perderiam sua relevância. A falta de conexão com o céu poderia levar a uma desconexão com a ciência e a exploração. Por último, a ideia de um céu sem estrelas nos leva a refletir sobre nossa relação com o entorno. A natureza sempre nos proporcionou um senso de assombro e conexão. Sem um céu brilhante, como mudaria nossa percepção do mundo? A perda da beleza do universo poderia nos levar a valorizar menos nosso planeta e a vida que há nele. A conexão emocional que sentimos ao olhar as estrelas, essa sensação de fazer parte de algo maior, poderia se desvanecer. A navegação, em todas as suas formas, é um reflexo de nossa história e nossa busca por conhecimento. Um céu sem estrelas não apenas mudaria como nos movemos, mas também como percebemos nosso lugar no universo e nossa relação com o mundo natural. A importância das estrelas vai além de sua luz. São um símbolo de descoberta, de conexão e da incessante curiosidade humana. Em um mundo onde as estrelas se apagam, devemos nos perguntar: como nos adaptaremos e o que perderemos no caminho? O futuro da astronomia se apresenta como uma paisagem desoladora se imaginarmos um mundo sem estrelas. Como mudaria nossa compreensão do cosmos se o céu estivesse completamente vazio? A astronomia, como a conhecemos, baseia-se na observação dessas luzes cintilantes
que guiaram a humanidade durante milênios. Sem elas, a ciência do universo sofreria uma transformação radical. Primeiro, pensemos nos telescópios. Essas poderosas ferramentas permitiram que os astrônomos explorassem o desconhecido. Sem estrelas para observar, que sentido teria continuar desenvolvendo telescópios? A busca por novos mundos e a compreensão de fenômenos cósmicos seriam severamente limitadas. A curiosidade humana pelo universo, que impulsionou grandes descobertas, poderia ser apagada. A exploração do cosmos se tornaria um exercício de imaginação mais do que uma atividade científica. As teorias atuais sobre a formação e o destino do universo dependem das estrelas. Se estas desaparecessem, a física por trás da criação de galáxias e a evolução do cosmos se tornaria obsoleta. Sem as estrelas como referência, as teorias sobre a expansão do universo teriam que ser reescritas. A ciência, em sua essência, se nutre de dados e observações. A ausência dessas luzes no céu significaria perder uma enorme quantidade de informação crucial. Nesse novo cenário, a astronomia seria forçada a se adaptar. Talvez buscaríamos novas formas de investigar o cosmos. Que tal se nos concentrássemos na radiação de fundo do universo ou nas ondas gravitacionais? No entanto, essas alternativas não seriam suficientes para preencher o vazio que deixariam as estrelas. A conexão emocional que sentimos ao olhar para um céu estrelado é única, e perdê-la seria como perder uma parte da nossa humanidade. A história da astronomia está cheia de descobertas que mudaram nossa visão do mundo. Os grandes astrônomos foram guiados pelas estrelas em sua busca por conhecimento. Sem elas, como motivaríamos as novas gerações a se interessarem pela ciência? A falta de um céu estrelado poderia levar a uma diminuição do interesse pela astronomia e pela ciência em geral. Quem gostaria de se tornar astrônomo se o céu que observa não tem nada a oferecer? Além disso, o impacto na tecnologia seria notável. Muitas inovações surgiram da necessidade de estudar e entender as estrelas. Se o céu se apagasse, quem impulsionaria a próxima grande revolução tecnológica? As pesquisas em astrofísica poderiam estagnar e a humanidade perderia a oportunidade de desenvolver novas tecnologias inspiradas no cosmos. A curiosidade pelo desconhecido tem sido o motor do progresso humano, e sem estrelas, esse motor poderia se apagar. O que aconteceria com a colaboração internacional na astronomia? Os telescópios e observatórios têm sido pontos de encontro para cientistas de diversas nações. Sem estrelas, perderíamos uma das razões fundamentais para nos unirmos na busca do conhecimento. A ciência tem sido uma ferramenta de paz e colaboração, e o desaparecimento do céu estrelado poderia levar a um retrocesso nesses esforços. A educação também sofreria uma mudança drástica. A astronomia é uma das ciências que mais fascina os jovens. Sem um céu cheio de estrelas, o que aconteceria com os programas educativos que inspiram os estudantes a sonhar em ser astronautas ou cientistas? A falta de um céu observável poderia levar a um vazio no aprendizado sobre o universo e nossa posição nele. As futuras gerações poderiam perder a conexão com o cosmos, o que afetaria sua visão do mundo e seu lugar nele. A cultura e a arte, âmbitos que encontraram nas estrelas uma fonte inesgotável de inspiração, também seriam afetados. Poetas, artistas e escritores olharam para o céu em busca de beleza e significado. Sem estrelas, o que se tornariam suas obras? A narrativa humana, cheia de mitos e lendas sobre constelações, poderia perder sua magia. As histórias que perduraram ao longo do tempo estariam incompletas sem a presença do céu estrelado. Em meio a tudo isso, talvez a humanidade encontrasse novas formas de se relacionar com o cosmos. Poderíamos ver um ressurgimento na busca por outras formas de vida e civilizações no universo. A falta de estrelas poderia nos tornar mais introspectivos, buscando respostas dentro de nós mesmos em vez de olhar para o céu. No entanto, essa busca poderia ser mais desesperada e menos focada, como se estivéssemos procurando luz em um túnel escuro. Em conclusão, a história da astronomia está entrelaçada com a existência das estrelas. Sem elas, não apenas perderíamos uma fonte de conhecimento, mas também uma parte crucial de nossa identidade como seres humanos. A curiosidade, a criatividade e a conexão com o cosmos são aspectos que nos definem. Que futuro nos espera em um mundo onde o céu deixou de brilhar? A resposta a essa pergunta poderia definir o rumo da humanidade nos próximos séculos. A astronomia, como a conhecemos, poderia ser um vestígio do passado. E com ela, nossa conexão com o universo que nos rodeia.
Que passaria se o céu que vemos todas as noites, cheio de estrelas brilhantes e misteriosas, deixasse de existir? Este cenário pode parecer um pesadelo, mas no vasto universo há conceitos que poderiam nos levar a essa inquietante realidade. A física do espaço-tempo nos ajuda a entender como funciona o cosmos e pode nos revelar segredos que nunca teríamos imaginado. A noção de espaço-tempo pode soar complexa, mas em essência é uma forma de descrever o tecido do universo. Imagine uma tela que se estica, onde cada estrela e cada planeta são pontos que marcam sua superfície. Essa tela não é estática, ela se curva e se deforma, especialmente quando há objetos massivos como estrelas ou buracos negros. Mas o que acontece quando essa tela se enruga ou se rasga? Isso poderia causar o desaparecimento das estrelas de nossa vista. Os buracos negros são um dos fenômenos mais enigmáticos dessa narrativa. São regiões do espaço onde a gravidade é tão intensa que nem mesmo a luz pode escapar. Visualize um aspirador galáctico que suga tudo ao seu redor. Se uma estrela se aproximar demais de um buraco negro, pode ser devorada, deixando para trás um vazio escuro. Em um mundo onde os buracos negros proliferam, a possibilidade de que muitas estrelas sejam tragadas é real. O que aconteceria com o céu se esses devoradores se tornassem mais comuns? A relatividade, uma das teorias mais revolucionárias da física, nos ensina que o tempo e o espaço estão interrelacionados. Quando um objeto se move a grande velocidade, o tempo para esse objeto flui mais devagar em comparação com um observador em repouso. Agora, imagine um universo onde as estrelas se afastam a uma velocidade tão incrível que o tempo e o espaço se distorcem. Como perceberíamos o céu se as estrelas se movessem tão rápido que desaparecessem de nossa vista antes que pudéssemos até mesmo admirá-las? A expansão do universo também desempenha um papel crucial. Desde o Big Bang, o cosmos tem estado em constante expansão. As galáxias se afastam umas das outras e, com o tempo, algumas estrelas podem ficar fora de nosso alcance visual. Se esse processo continuar, poderíamos nos encontrar em um futuro onde o céu, em vez de estar repleto de estrelas, se torne um vasto oceano escuro. O que isso faria com nossa percepção do universo? O impacto emocional de um céu vazio não pode ser subestimado. As estrelas têm sido faróis de esperança e guia para a humanidade durante milênios. Sem elas, nossa conexão com o cosmos seria severamente danificada. Como se sentiriam as futuras gerações ao olhar para cima e ver apenas um manto escuro? A busca por significado no universo se tornaria mais difícil sem os pontos de luz que nos lembram que somos parte de algo muito maior. Na exploração de buracos de minhoca, que são atalhos teóricos através do espaço-tempo, encontramos outra chave dessa narrativa. Se algum dia conseguíssemos descobrir um, poderíamos viajar instantaneamente para lugares distantes. Mas o que aconteceria se esses buracos se fechassem ou se tornassem instáveis? Imagine que estamos em uma viagem espacial e de repente o caminho desmorona. Poderíamos voltar para casa sem as estrelas nos guiando? A física quântica também entra em jogo quando consideramos a natureza da própria luz. A dualidade da luz, que pode se comportar tanto como partícula quanto como onda, levanta questões sobre como percebemos o céu. Se a luz das estrelas se comportasse de maneira diferente, ou se as condições no universo mudassem, poderíamos ver um céu que não reconhecemos. Seria possível que a própria luz desaparecesse em um universo em constante mudança? Os impactos de um céu sem estrelas também se estenderiam à nossa compreensão do tempo. Sem as constelações que nos ajudam a marcar as estações, nossa relação com o tempo seria alterada. As culturas têm dependido das estrelas para se orientar e celebrar rituais. Sem sua orientação, a humanidade poderia perder um importante sentido de continuidade. O que faríamos para manter essa conexão com o ciclo do tempo? No final, o desaparecimento das estrelas nos confronta com perguntas profundas sobre nossa existência. Sem a luz das estrelas, o universo poderia perder sua beleza, seu mistério e sua capacidade de inspirar. A ciência e a filosofia se entrelaçam nessa reflexão, desafiando-nos a encontrar significado em uma paisagem cósmica que poderia se tornar completamente diferente. Poderíamos encontrar novas formas de entender nosso lugar no universo? Nesse cenário hipotético, a necessidade de preservar nossa visão do céu se torna ainda mais urgente. A ciência nos propõe muitas soluções, mas também nos convida a refletir sobre a responsabilidade que temos como espécie. O que podemos fazer para garantir que o céu continue sendo uma tela cheia de luz e não um vazio escuro?
A exploração da física do espaço-tempo e os conceitos que a cercam não só nos ajuda a entender nosso universo, mas também nos instiga a valorizar a beleza do céu que temos agora. A esperança reside em nossa capacidade de explorar, descobrir e preservar o que nos rodeia. Então, como nos asseguramos de que as estrelas continuem brilhando em nossas vidas? No final desta viagem através da física e do cosmos, fica claro que o desaparecimento das estrelas teria um impacto profundo em nossa percepção do universo e de nós mesmos. A ciência e a imaginação devem se unir na busca por respostas e soluções. A história das estrelas não é apenas uma história de luz, é uma história de conexão, inspiração e a eterna busca pelo desconhecido. O que aconteceria se um dia despertássemos e o céu estivesse completamente vazio, sem uma única estrela? A ideia de um céu sem luz pode parecer uma simples fantasia, mas ao explorar as implicações de tal realidade, encontramos um profundo impacto emocional e psicológico. As estrelas têm sido parte da nossa existência desde tempos imemoriais, fazendo parte de nossas histórias, mitologias e sonhos. Sem elas, o que restaria da nossa conexão com o universo? A noite estrelada tem sido uma fonte de inspiração para poetas, artistas e cientistas. Desde a antiguidade, as estrelas têm guiado os navegantes em suas travessias, servido como calendários naturais e alimentado a curiosidade humana sobre nosso lugar no cosmos. No entanto, imagine a desolação de um céu sem estrelas, uma tela escura que não oferece conforto nem esperança. A ausência dessas luzes poderia nos levar a nos sentirmos isolados, desconectados de algo muito maior do que nós mesmos. A relação entre os seres humanos e as estrelas é quase mágica. Cada vez que olhamos para cima, sentimos uma mistura de assombro e humildade. Sem esse espetáculo brilhante poderia surgir um vazio emocional. A noite escura poderia se tornar um lembrete constante da perda, gerando sentimentos de tristeza e desesperança. Sem um céu que admiramos, como isso afetaria nossa percepção do mundo e de nós mesmos? Além disso, as estrelas têm sido um símbolo de esperança. Em muitas culturas, sua luz representa o futuro, a guia em tempos difíceis. Sem essa luz, poderíamos sentir que perdemos a bússola de nossas vidas. Como encontraríamos conforto na escuridão? A busca por respostas poderia se intensificar, levando-nos a buscar fontes de inspiração em lugares inesperados. Talvez criaríamos novas lendas e mitos, mas seriam suficientes para preencher o vazio que deixa o céu? A psicologia do ser humano se baseia em conexões. A natureza, o céu, as estrelas, tudo faz parte de um tecido que nos une. Sem as estrelas, poderíamos ver um aumento na ansiedade e na depressão. A noite, que antes era um momento de reflexão e conexão, se transformaria em um lembrete do que perdemos. A escuridão poderia se tornar um espaço de incerteza, onde os medos emergem sem a luz que os afasta. Neste mundo sem estrelas, a busca por significado poderia se intensificar. A humanidade sempre buscou respostas a perguntas existenciais. Sem um céu cheio de estrelas, buscaríamos as respostas em nosso interior, em vez de no cosmos. A introspecção poderia ser nossa única guia, levando-nos a explorar a essência de nossa existência e de nosso lugar no mundo. O impacto emocional de um céu vazio não afetaria apenas nossa psique individual, mas também nossas relações interpessoais. Em momentos de crise, costumamos buscar conforto nos outros. Sem a beleza das estrelas para compartilhar, o que nos uniria? Talvez encontraríamos novas formas de conectar, mas a sensação de perda poderia aprofundar a solidão em um mundo que já se sente desconectado. A necessidade de beleza em nossas vidas é fundamental. Sem as estrelas brilhando na noite, poderíamos ver um aumento na busca por alternativas estéticas. A humanidade poderia se voltar para a criação artística, buscando novas formas de expressar a dor da perda. As obras de arte e a literatura poderiam se tornar mais intensas, refletindo o anseio pelo que já não está. A ausência de estrelas também poderia afetar nossa espiritualidade. Para muitas pessoas, o céu estrelado é um símbolo do divino, um lembrete de que há algo além do terreno. Sem essa conexão, poderíamos nos encontrar em uma busca desesperada por significado, tentando preencher o vazio com outras crenças ou práticas. A espiritualidade poderia se transformar, adaptando-se a um mundo que perdeu sua luz. No entanto, a ciência também poderia desempenhar um papel nesta nova realidade. A ausência de estrelas poderia levar a um aumento na pesquisa sobre a natureza do universo. O que significa realmente viver em um cosmos vazio?
Esse vazio poderia se tornar um novo campo de estudo, onde as perguntas sobre a existência e a realidade se tornam ainda mais intrigantes. A vida cotidiana também seria afetada. As noites sem estrelas poderiam alterar nossos ritmos circadianos, impactando nosso sono e bem-estar. Sem a luz natural que as estrelas proporcionam, poderíamos ver um aumento nos distúrbios do sono e na fadiga. A conexão entre o céu e nossos ciclos biológicos é mais profunda do que imaginamos, e sua ausência poderia ser um golpe devastador para a nossa saúde. A educação também seria afetada. Sem um céu estrelado que inspire as novas gerações, como motivaríamos os jovens a explorar o mundo da ciência e da astronomia? A curiosidade pelo cosmos tem sido um motor para o aprendizado, e sua ausência poderia levar a uma diminuição no interesse por essas disciplinas. Talvez tivéssemos que reinventar a forma como ensinamos sobre o universo, encontrando novas maneiras de inspirar assombro. Finalmente, refletir sobre um céu sem estrelas nos convida a considerar a importância de cuidar do nosso entorno. A poluição luminosa e outros fatores que ameaçam nossa visão do céu noturno devem ser abordados com urgência. A conexão emocional que temos com as estrelas é um lembrete do que está em jogo. Sem um esforço consciente para preservar a beleza do céu, poderíamos perder algo que transcende o físico, um símbolo de esperança e conexão. Em conclusão, um mundo sem estrelas não seria apenas uma paisagem vazia, mas um espaço cheio de ausências emocionais e psicológicas. A luz das estrelas não apenas ilumina a noite, também dá sentido às nossas vidas, conecta nossas histórias e nutre nossa imaginação. Em um céu sem luz, a humanidade se veria desafiada a encontrar novas formas de dar significado à sua existência. A busca por respostas, a criação de novas conexões e a renovação da beleza seriam essenciais para enfrentar um futuro sem o brilho das estrelas. O que realmente significa a ética da ciência? No contexto de um céu sem estrelas, a responsabilidade da humanidade se torna ainda mais crítica. Se permitimos que nossas luzes artificiais afoguem a beleza do cosmos, o que estamos fazendo com nosso legado? É um dilema que nos toca a todos, desde os cientistas até cada um de nós em nossa vida diária. A ética não é apenas um tema abstrato, é uma bússola moral que guia nossas decisões. No caso da astronomia e da preservação do céu noturno, trata-se de uma questão fundamental. Devemos considerar o céu como um patrimônio que deve ser protegido. As estrelas têm sido nossas companheiras durante milênios, e seu desaparecimento poderia simbolizar não apenas a perda de beleza, mas também de conexão com o universo que nos rodeia. Se pensamos na poluição luminosa, quem é o verdadeiro responsável? Cada vez que acendemos uma luz desnecessária, estamos contribuindo para um fenômeno que afeta não apenas nossa capacidade de observar as estrelas, mas também os ecossistemas que dependem da escuridão. As tartarugas, por exemplo, se guiam pela luz da lua para chegar ao oceano. Se o céu está em silêncio, sem estrelas que guiem seus caminhos, realmente podemos justificar nossa falta de ação. Os avanços tecnológicos permitiram iluminar nosso mundo de uma maneira que nunca antes havíamos imaginado. Mas, a que custo? O conforto de ter luz em cada canto levou a um descuido do céu noturno. A pergunta aqui é: vale a pena sacrificar a beleza do firmamento por um pouco mais de luz? Refletir sobre isso pode nos ajudar a encontrar um equilíbrio entre o progresso e a preservação. A ética na ciência também se refere à divulgação do conhecimento. Quando os cientistas descobrem algo novo, têm a responsabilidade de compartilhá-lo, mas também de educar sobre o impacto que essas descobertas podem ter no mundo. Se a ciência avança a passos largos, quem educa a população sobre a importância de proteger o céu noturno? Cada decisão que tomamos tem um efeito no futuro. Se continuarmos ignorando a necessidade de cuidar do nosso entorno, o que diremos às gerações futuras? Imagine um mundo onde as estrelas são apenas uma lembrança, um mito contado às crianças em histórias antigas. É isso que queremos deixar para trás. A ética da ciência nos chama a agir agora. Os debates sobre a responsabilidade ética na ciência muitas vezes se concentram na pesquisa e na experimentação. No entanto, a preservação do céu é um campo onde todos podemos contribuir. No final do dia, somos nós quem devemos decidir que tipo de legado queremos deixar. A ética não é apenas para os cientistas, é para todos na sociedade. Um ponto-chave neste debate é a ideia de justiça intergeracional. Se hoje escolhemos ignorar a poluição luminosa, estamos afetando aqueles que virão depois de nós.
É justo que nossas decisões egoístas limitem o acesso das futuras gerações aos céus estrelados? Refletir sobre isso é crucial para mudar nossa perspectiva. A conexão emocional que temos com as estrelas é inegável. Desde tempos imemoriais, tem sido fonte de inspiração, guia e assombro. Se perdermos essa conexão, o que restará? A ética da ciência nos convida a pensar no impacto emocional que tem a perda do nosso entorno natural. As estrelas não são apenas pontos de luz, são um símbolo do que significa ser humano. As iniciativas para mitigar a poluição luminosa são um passo na direção certa. No entanto, são suficientes? A ética nos exige que não apenas busquemos soluções, mas que também promovamos uma mudança cultural em nossa forma de ver o céu. A educação desempenha um papel crucial. Se ensinarmos as crianças a apreciar o céu noturno, estamos semeando as sementes de um futuro mais brilhante. Imagine um mundo onde o céu noturno é celebrado, não apenas como um espetáculo visual, mas como um patrimônio que deve ser protegido e valorizado. A ética da ciência não é apenas um quadro teórico, mas um convite à ação. Cada pequeno passo conta, desde apagar as luzes desnecessárias até advogar por políticas que protejam o céu, todos podemos fazer nossa parte. Em conclusão, a ética da ciência em relação à preservação do céu noturno nos leva a questionar nossas prioridades e responsabilidades. Ao tomar decisões conscientes hoje, podemos garantir que as futuras gerações tenham a oportunidade de olhar para cima e se maravilhar com a infinita beleza do cosmos. Estamos dispostos a aceitar esse desafio? A resposta está em nossas mãos. O que aconteceria se eu te dissesse que o céu que tanto amamos e admiramos está em perigo? A poluição luminosa, um fenômeno que cresceu com o avanço da tecnologia, está roubando das estrelas seu lugar no firmamento. Mas o que pode ser feito a respeito? Nesta sessão, exploraremos iniciativas e soluções que buscam mitigar essa problemática e assim preservar a beleza do céu noturno para as gerações futuras. Primeiro, é essencial entender que a poluição luminosa não apenas afeta nossa capacidade de observar as estrelas, mas também tem repercussões na vida selvagem e nos ecossistemas. Imagine uma coruja que, em vez de caçar sob a luz da lua, se confunde com as luzes de uma cidade brilhante. Ao se desorientar, seu ciclo de vida é alterado, afetando sua reprodução e seu papel no ecossistema. Nesse sentido, como podemos ajudar a natureza e o céu a se manterem em harmonia? Uma das soluções mais eficazes é a implementação de tecnologias de iluminação mais inteligentes e eficientes. Por exemplo, os postes de LED reguláveis podem ser programados para emitir menos luz durante as horas em que não são necessários. Assim como o volume da música em uma festa, a luz pode ser ajustada para criar o ambiente perfeito. Você imagina um mundo onde as cidades brilham com a intensidade justa, permitindo que as estrelas continuem brilhando na escuridão? Além disso, a educação desempenha um papel crucial na preservação do céu noturno. Se ensinarmos as novas gerações sobre a importância das estrelas e os efeitos da poluição luminosa, é provável que eles se tornem defensores apaixonados de um céu mais limpo. Quem não ficaria emocionado ao aprender que pode ser o guardião de um tesouro tão valioso quanto o céu estrelado? As comunidades também podem se envolver na criação de noites de escuridão, onde as luzes das ruas são apagadas e atividades ao ar livre são promovidas para observar o céu. É como organizar um jantar sob as estrelas, onde a mesa se enche de amigos e família, e o céu é o protagonista. Não seria maravilhoso desfrutar da companhia de nossos entes queridos sob um manto de estrelas? Outra estratégia eficaz é a criação de áreas protegidas para a observação do céu. Essas zonas, afastadas das luzes das cidades, podem ser refúgios para os astrônomos e os amantes do céu. Você imagina um lugar onde possa se deitar na grama e se perder na vastidão do cosmos, cercado de silêncio e paz? O apoio a políticas que regulamentem a iluminação excessiva é igualmente importante. Se cada cidade adotasse uma abordagem mais consciente sobre sua iluminação, poderíamos reduzir significativamente a poluição luminosa. Pense nisso como um acordo social, onde todos nos comprometemos a ser mais responsáveis com o uso da luz, semelhante a como reciclamos ou reduzimos o uso de plásticos. As empresas também têm um papel fundamental nessa luta. Ao projetar produtos que respeitem o meio ambiente e promovam uma iluminação mais sustentável, podem contribuir para a preservação do céu. Não seria incrível que as marcas que amamos se unissem a essa causa, ajudando-nos a reconectar com as estrelas que nos inspiraram desde tempos imemoriais? A tecnologia pode ser nosso aliado nessa batalha.
Aplicativos que ajudam os usuários a encontrar os melhores lugares para observar o céu, assim como mapas interativos de estrelas, podem motivar as pessoas a sair e desfrutar da beleza do firmamento. Como se fosse um jogo, cada vez que saímos para observar as estrelas, nos tornamos exploradores do cosmos. A colaboração internacional também é vital. As estrelas não conhecem fronteiras e a poluição luminosa é um problema global. Ao unir forças entre países, podemos criar um movimento que transcenda fronteiras e, assim, juntos, proteger o céu que compartilhamos. Você imagina um dia em que todos os países se comprometam a reduzir sua pegada luminosa? Finalmente devemos lembrar que cada pequeno gesto conta, desde apagar as luzes desnecessárias em casa até escolher um lugar escuro para acampar. Cada ação soma. Como gotas d'água que, ao se unir, formam um rio, nossas decisões individuais podem criar uma mudança significativa. Você está pronto para fazer parte dessa transformação? Preservar o céu noturno é uma tarefa que requer esforço e compromisso. Mas os benefícios são inestimáveis. Imagine um futuro onde as estrelas continuam iluminando nossas noites, guiando sonhadores e exploradores e nos lembrando da grandeza do universo. Através da educação, da tecnologia e da colaboração, podemos garantir que as futuras gerações também possam olhar para cima e se maravilhar com o espetáculo estelar. Então, que ações você está disposto a tomar para proteger esse maravilhoso manto de luz que nos inspirou por milênios? Você já parou para pensar em quantas maravilhas do universo dependem da nossa capacidade de observar o céu? A astronomia não é apenas um tema fascinante, é uma janela para o desconhecido e uma ferramenta fundamental para entender nosso lugar no cosmos. No entanto, para que essa maravilha perdure, é essencial que as novas gerações se aprofundem no estudo do céu e da ciência que o envolve. Como podemos conseguir isso? Quais estratégias podemos implementar para despertar o interesse pela astronomia? A educação sobre o céu não se trata apenas de ensinar sobre planetas, estrelas e galáxias. É uma jornada que começa com a curiosidade. Imagine uma criança olhando para cima em uma noite clara, maravilhada pela infinita quantidade de estrelas. Essa faísca de assombro pode ser o primeiro passo para uma paixão pela ciência. Mas como podemos alimentar essa curiosidade? Uma forma eficaz é por meio de experiências práticas, visitas a observatórios, planetários ou até mesmo sessões de observação de estrelas à noite podem acender essa chama de interesse. Os recursos digitais também desempenham um papel crucial na educação astronômica. Com o avanço da tecnologia, hoje em dia os estudantes podem acessar aplicativos que simulam o céu noturno, onde podem identificar constelações e planetas apenas apontando seu telefone para o céu. Não é incrível? Essas ferramentas permitem que a ciência seja interativa e acessível, transformando a maneira como os jovens se relacionam com o cosmos. Mas será que eles estão realmente aproveitando todas essas oportunidades educativas? As escolas têm um papel fundamental na promoção da astronomia. Integrar temas astronômicos no currículo escolar pode inspirar os alunos desde cedo. As aulas de ciências podem ir além dos livros didáticos e oferecer projetos de pesquisa sobre o espaço. Que tal se os alunos construíssem seus próprios telescópios ou criassem modelos de sistemas solares? Essas atividades não apenas ensinam conceitos científicos, mas também promovem habilidades práticas e trabalho em equipe. A colaboração entre instituições educacionais e organizações científicas também é fundamental. Projetos como o Dia da Astronomia ou Noites de Observação podem unir comunidades inteiras. Ao organizar eventos onde especialistas em astronomia compartilham seus conhecimentos, cria-se um ambiente de aprendizado coletivo que pode ser muito motivador. Imagine um grupo de adolescentes fascinados por um astrônomo que lhes fala sobre buracos negros e exoplanetas. Essa conexão com um especialista pode mudar o rumo de suas vidas. A inclusão da astronomia em atividades extracurriculares, como clubes de ciência, também pode ser uma excelente maneira de fomentar o interesse. Esses clubes podem oferecer um espaço onde os alunos se sintam livres para explorar sua curiosidade sem a pressão das provas escolares. Por meio de projetos, palestras e excursões, os jovens podem descobrir a alegria de aprender sobre o universo. Que habilidades podem adquirir ao participar desses clubes? Desde o pensamento crítico até a criatividade. As possibilidades são infinitas. Não devemos esquecer a importância de contar histórias na educação.
A astronomia está cheia de relatos cativantes sobre como os antigos navegadores se guiavam pelas estrelas ou como as mitologias de diferentes culturas interpretaram o céu. Incorporar narrativas pode tornar o aprendizado mais atraente e memorável. Quem não ficaria intrigado ao ouvir a história de como se formaram as constelações que vemos hoje? As redes sociais também podem ser aliadas poderosas na divulgação da astronomia. Quem nunca viu um vídeo viral sobre o espaço? Os jovens passam horas nas plataformas digitais, e se utilizarmos essas ferramentas para compartilhar conteúdo educativo sobre o céu, poderíamos alcançar um público massivo. A criação de conteúdo visual e atraente pode despertar o interesse de muitos mais jovens no campo da ciência. As feiras de ciência e tecnologia são outra excelente oportunidade para que os alunos mostrem seus projetos astronômicos. Ao apresentar suas pesquisas e descobertas, não apenas aprendem, mas também inspiram outros. Quem sabe, talvez um projeto sobre astrobiologia em uma feira escolar possa levar um aluno a se tornar um astrofísico no futuro. A motivação pode surgir no lugar menos esperado. A conexão com a natureza também é essencial. Levar os alunos a excursões ao ar livre, longe da poluição luminosa, pode ser uma experiência transformadora. Observar o céu estrelado sem distrações pode fazê-los sentir parte de algo muito maior. Como essas experiências podem impactar sua percepção do mundo e seu interesse pela ciência? A resposta é simples. Permite que compreendam a magnitude do universo de uma maneira visceral. À medida que avançamos para um futuro onde a tecnologia continua a evoluir, é crucial que não percamos de vista a importância da educação em astronomia. Os desafios do futuro, como a busca por vida em outros planetas ou a compreensão de fenômenos cósmicos, exigirão mentes brilhantes e curiosas. Como podemos garantir que estamos preparando a próxima geração para esses desafios? A resposta está no compromisso contínuo de educar e entusiasmar os jovens sobre o universo. Finalmente, ao fomentar uma cultura de curiosidade científica, também estamos construindo um futuro mais brilhante. As estrelas sempre foram uma fonte de inspiração. Se conseguirmos incutir essa paixão pelo céu nas novas gerações, talvez um dia vejamos esses jovens se tornarem os cientistas e exploradores que desvendarão os mistérios do cosmos. A educação em astronomia não é apenas uma questão de conhecimento, é um investimento no futuro da humanidade. Você está pronto para fazer parte dessa emocionante jornada? O que aconteceria se, em um futuro distante, as civilizações que habitam nosso planeta olhassem para o céu e não encontrassem mais do que uma vasta tela negra? A ideia de um mundo sem estrelas pode parecer uma narrativa de ficção científica. Mas ao refletir sobre isso, surgem perguntas intrigantes sobre como a humanidade se adaptaria a uma realidade tão drástica. Imaginemos que as estrelas, essas pequenas luzes que guiaram navegantes e inspiraram poetas, já não brilham. Os humanos dependeram de sua luz durante milênios, mas se amanhã desaparecessem, como mudariam nossa forma de vida e nossas tecnologias? Sem esse manto estrelado, a navegação se tornaria muito mais complicada. As bússolas e os mapas continuariam existindo, mas a poesia do céu como guia se desvaneceria. As civilizações continuariam confiando na tecnologia moderna, como os sistemas de posicionamento global, ou seriam obrigadas a reinventar métodos antigos de orientação. Além disso, como isso afetaria nossa conexão com o cosmos? Ao longo da história, olhar para as estrelas tem sido uma forma de contemplar nosso lugar no universo. Sem esse reflexo, perderíamos também a curiosidade que nos levou a explorar além de nosso lar. Talvez as futuras civilizações desenvolvam novas filosofias que busquem compreender sua existência sem a guia celestial que outrora lhes ofereciam as constelações. A ausência de estrelas poderia inspirar uma forma de espiritualidade diferente, onde o vazio do céu se torna um símbolo de introspecção e autoconhecimento. As tecnologias emergentes também desempenhariam um papel crucial nesse novo mundo. Sem o brilho das estrelas, poderíamos ver um aumento na pesquisa de novos métodos de energia e comunicação. Imagine como seria um mundo onde a busca por novas fontes de energia se intensifica, talvez impulsionando a inovação na fusão nuclear ou na energia solar de maneiras que nunca teríamos imaginado. As civilizações do futuro poderiam até criar simulações estelares, projetando imagens de estrelas em seus céus para manter viva a conexão com o cosmos. Por outro lado, a cultura também seria profundamente afetada. As histórias e lendas que sobreviveram através das gerações, inspiradas nas estrelas e suas constelações, teriam que se adaptar.
Sem esses mitos celestiais, a literatura e a arte poderiam buscar novas fontes de inspiração. Talvez os artistas comecem a explorar temas relacionados à escuridão, ao vazio e como encontrar beleza no desconhecido. Isso poderia dar origem a um novo movimento artístico. A educação também teria que se transformar. Sem estrelas para observar, como ensinaríamos astronomia às gerações futuras? Talvez se desenvolvessem novas disciplinas que combinam ciência com filosofia, buscando entender o universo através dos olhos da humanidade mesma. As salas de aula poderiam se encher de debates sobre a existência e a consciência, em vez de se concentrar apenas na mecânica celeste. As futuras civilizações poderiam também encontrar formas inovadoras de se comunicar e colaborar. Sem estrelas que iluminem o céu, a humanidade poderia se unir em um esforço coletivo para buscar respostas na escuridão. A falta de um céu estrelado poderia gerar uma maior conexão entre as pessoas, unindo as culturas em um desejo compartilhado de explorar e descobrir o que há além de seu mundo. No entanto, nem tudo seria otimismo. A ausência de estrelas poderia provocar um sentimento de perda. Os humanos estão intrinsecamente conectados com o cosmos, e seu desaparecimento poderia gerar um vazio emocional que as civilizações teriam que enfrentar. Como superariam essa tristeza coletiva? Talvez desenvolvessem rituais ou festivais que celebrem a escuridão, buscando encontrar consolo e esperança na união de sua comunidade. A própria ciência também poderia mudar. Sem a observação de estrelas, os astrônomos do futuro teriam que repensar suas teorias sobre o universo. As investigações sobre a formação de galáxias e a expansão do cosmos poderiam se tornar temas mais filosóficos do que científicos. Em vez de observar o céu, poderiam explorar a natureza da existência e da percepção. Se tornariam filósofos do espaço, buscando respostas a perguntas que antes eram resolvidas com a observação direta. Sem dúvida, a tecnologia continuaria avançando, mas talvez em direções inesperadas. A busca por um novo lar em outros planetas poderia se intensificar, motivada pela necessidade de encontrar um lugar onde as estrelas ainda brilhem. As naves espaciais poderiam ser vistas como salva-vidas, e o desejo de colonizar outros mundos poderia se tornar uma prioridade máxima para a humanidade. Assim, as civilizações do futuro, adaptando-se a um mundo sem estrelas, poderiam aprender a buscar a luz que ainda habita dentro delas. A ausência de um céu estrelado poderia levar a um renascimento da criatividade humana, onde cada um se torna sua própria fonte de luz. Nesse sentido, a escuridão poderia não ser o fim, mas um novo começo. A história da humanidade tem estado tecida com a luz das estrelas, mas a verdadeira pergunta é: como essa história será reescrita em um mundo onde o céu está apagado? A resposta a essa pergunta pode ser tão surpreendente e bela quanto as constelações que costumávamos admirar. E assim, enquanto nos aprofundamos nessa reflexão, se abre um vasto horizonte de possibilidades que nos lembra que, mesmo na mais profunda escuridão, sempre há espaço para a criatividade e a esperança. As estrelas têm sido parte fundamental de nossas vidas desde tempos imemoriais. Se pararmos para pensar, o que significaria realmente viver em um mundo sem elas? A ausência de luz no céu noturno não apenas mudaria nossa paisagem, mas também nossa essência como seres humanos. À medida que refletimos sobre esse cenário, é essencial nos perguntarmos: que papel as estrelas desempenham em nossa identidade coletiva e em nossa conexão com o universo? As estrelas têm sido faróis para a humanidade. Desde a antiguidade, nossos ancestrais olhavam para cima em busca de guia, inspiração e respostas. No entanto, como seria nossa história sem esses pontos brilhantes que nos acompanharam durante milênios? A perda das estrelas poderia significar uma mudança radical em nossa narrativa cultural. As mitologias que giram em torno delas, as histórias que nos contam sobre heróis e deuses, se desvaneceriam. O que aconteceria com nossas lendas e tradições sem o brilho estelar que as adorna? O céu noturno tem sido um refúgio de sonhos e esperanças, um lembrete de que há algo maior do que nós. Sem ele, onde encontraríamos consolo na vastidão do cosmos? A contemplação do céu inspirou poetas, artistas e cientistas ao longo da história. Sem as estrelas, como veríamos nossa criatividade? Continuaríamos a buscar nas profundezas do universo ou nos perderíamos na escuridão de nossa própria existência? As estrelas também serviram como bússolas para os navegantes. Sem elas, a arte da navegação se transformaria drasticamente. Imaginem um mundo em que os barcos não possam se orientar por constelações.
onde as rotas de exploração marítima estejam comprometidas. Essa falta de guia poderia nos limitar, não apenas fisicamente, mas também em nosso desejo de descobrir novas terras e culturas. Será que perderíamos nossa curiosidade inata? Em um mundo sem estrelas, a ciência também seria afetada. A astronomia, como a conhecemos, seria profundamente alterada. O que aconteceria com nossa compreensão do universo e do lugar que ocupamos nele? Sem os céus estrelados, muitas teorias científicas poderiam nunca ter visto a luz. A busca por respostas sobre nossa origem e destino seria truncada. Poderíamos continuar sonhando em explorar outros mundos, se não pudermos ver o que nos rodeia. A conexão emocional que temos com o céu noturno transcende a ciência. As estrelas nos proporcionaram um senso de pertencimento, um lembrete de que somos parte de algo maior. Sem sua presença, nossa psique poderia se fragmentar e o sentido de comunidade poderia ser comprometido. Como encontraríamos consolo na solidão do universo se não tivermos essas luzes que nos lembram que não estamos sozinhos? A ética de nossa relação com o cosmos também entra em jogo. Que responsabilidade temos de preservar o céu noturno para as futuras gerações? Refletir sobre a importância das estrelas não é apenas um exercício filosófico, mas também um chamado à ação. Se entendermos o que poderíamos perder, talvez nos motivemos a tomar medidas para proteger o que resta. Nesse contexto, a educação desempenha um papel crucial. Como podemos ensinar as novas gerações sobre a maravilha do universo se o céu estiver vazio? A transmissão de conhecimentos astronômicos é essencial para fomentar o assombro e a curiosidade nos jovens. A história das estrelas é, em última instância, a história da humanidade. Não deveríamos garantir que essa conexão perdure? Enquanto contemplamos um futuro sem estrelas, é essencial imaginar como as civilizações vindouras poderiam se adaptar. Desenvolveriam novas tecnologias para preencher esse vazio ou se resignariam a uma existência às escuras? A inovação surge muitas vezes da necessidade. Um mundo sem estrelas poderia dar origem a soluções criativas e inesperadas. No entanto, seria suficiente para preencher esse anseio inato de conexão com o cosmos? O futuro da astronomia também está em jogo. Como nossa compreensão do espaço evoluiria se não tivéssemos um céu para observar? A astronomia é, em essência, a busca por respostas a perguntas eternas. O desaparecimento das estrelas poderia tornar essas perguntas mais difíceis de formular. Perderíamos nosso impulso por explorar o desconhecido? A psicologia do céu não deve ser subestimada. A beleza e a paz que as estrelas nos proporcionam têm um impacto direto em nosso bem-estar emocional. Sem elas, é possível que experimentemos um vazio que nos leve a uma crise de identidade coletiva. Como enfrentaríamos o desconforto de um céu apagado? A conexão que sentimos ao observar as estrelas é um reflexo de nossa própria humanidade. Diante da possibilidade de um céu escuro, surge a necessidade de agir. Propostas para mitigar a poluição luminosa e preservar o céu noturno são cruciais. Que medidas podemos tomar para garantir que nossos descendentes possam desfrutar da maravilha do universo? A preservação do céu estrelado é um legado que devemos considerar com seriedade. À medida que encerramos esta análise sobre um futuro sem estrelas, lembremos que as estrelas não são apenas corpos celestes. São símbolos de esperança, sonhos e a busca pelo conhecimento. A ausência dessas luzes deixaria uma marca indelével na humanidade. Estamos dispostos a permitir que isso aconteça? A decisão está em nossas mãos. No final do dia, a luz das estrelas não apenas ilumina o céu, mas também nossas vidas. O que faremos para garantir que essa luz nunca se apague?